E nós estamos no ar, né, com Bastidores do Poder desde as 10 horas da manhã. E agora a gente recebe a advogada Dora Cavalcante, que disputará em novembro as eleições para a OAB estadual. Dora, muito bom dia para você. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, Dora, a gente teve, a OAB São Paulo, né, esteve no noticiário durante esse ano aqui de 2021 e não foi uma coisa legal. Conta para os nossos ouvintes quais as situações que a OAB enfrentou e como que você se posicionou enquanto advogada e postulante aí ao cargo de presidente da Ordem aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Acho que esse é um tema que está finalmente entrando no debate. A eleição da OAB é uma eleição que movimenta, porque a nossa entidade é uma entidade que congrega aí 350 mil advogadas e advogados do nosso estado. E nós estamos vivendo um momento muito tenso no país, né? É um momento histórico importante e é um momento em que as colegas advogadas, e eu digo isso falando pelas advogadas e pelos advogados, percebem que a gente precisa transformar e trazer para uma agenda de modernidade real a nossa entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, estou aqui conversando com vocês para falar um pouquinho, antes dos problemas da gestão na seccional, de como é que a gente chegou como um grupo a essa decisão de partir para um desafio, que é um desafio grande, né, de concorrer a uma disputa da Ordem. Imaginem vocês que na última eleição da Ordem, em 2018, nenhuma colega mulher foi eleita em nenhuma das 27 seccionais da OAB. Também é verdade que em São Paulo, nosso estado, que é o estado com maior número de inscritos, e em sua maioria já de colegas mulheres, nunca tivemos, né, uma representante da advocacia feminina à frente da nossa entidade e tampouco lá em Brasília presidindo o Conselho Federal. Então, esse momento eu tenho captado e esse sentimento, inclusive construindo uma chapa verdadeiramente representativa e trazendo essa agenda que é paridade de gênero, que vai ser a nova regra para a composição das chapas. Então, é muito diferente. Nós teremos chapas com metade de mulheres, metade de homens e 30% de cotas para pessoas negras. E aí a gente já vai chegar no ponto do que aconteceu esse ano. Porque esse ano a gestão sofreu duas dissidências muito importantes, muito simbólicas. A primeira delas foi a saída de 37 integrantes da gestão que publicaram uma carta aberta trazendo os motivos da sua, né, de deixarem a gestão. E são motivos graves. Por exemplo, o discurso de que a gestão apoiaria no nosso estado, no período da pandemia, o voto online, para que os colegas participem, para que eles votem. Aqui em Campinas, por exemplo, na última eleição, 45% dos advogados não votou, embora o voto seja obrigatório. Então, essa agenda, que é uma agenda das oposições, do voto online, era um compromisso de campanha que não foi cumprido. O segundo era o tema da reeleição, um compromisso de não ir à reeleição, que acabou sendo, vamos dizer, descumprido, e questões muito simbólicas no que diz respeito à agenda de direitos das mulheres, em especial respeito à advocacia negra e avanço, né, de um fortalecimento da advocacia popular. Então, foi um grupo que convidou pessoas muito sérias, expoentes do movimento negro, para compor a chapa, mas não soube assegurar um acolhimento. As pessoas acabaram enfrentando, né, coisas muito graves na gestão, e essa segunda dissidência, que foi o movimento Elo, acabou rompendo com a gestão e hoje está conosco nesta agenda, na pessoa da nossa pré-candidata vice-presidente da OAB São Paulo, que é a advogada Lázara Carvalho, a Zara, que foi uma das fundadoras deste movimento Elo. Dora, eu me lembro, assim, há alguns anos, eu já estou no jornalismo há muito tempo, que a OAB, ela tinha uma importância, assim, muito grande
e sempre que havia algum problema, principalmente na questão dos direitos humanos, a gente sempre ouvia um advogado ligar, que era, né, da OAB, o representante da OAB. Mas com o passar dos anos, a importância da OAB enquanto entidade, ela foi diminuindo em todos os lugares, pelo menos essa percepção que eu tenho. E a gente, não sei se às vezes já tem essa percepção também, mas assim, a OAB era muito atuante em quase todos os segmentos da sociedade. Então, sempre que a gente precisava ouvir alguém, a gente sempre colocava alguém da OAB. E há muitos anos nós deixamos de fazer isso. A OAB, enquanto instituição, ela que perdeu a importância, ou a formação do advogado também, a nova safra que chegou também influenciou nessa mudança. Ou partidarizou, né? De protagonismo da OAB. O que aconteceu com a classe de vocês? Rose, essa pergunta, ela é fundamental e acho que ela está assim, na raiz, na origem do que a gente procura trazer agora de volta para a OAB, que é essa OAB de um espaço simbólico, essa OAB que num momento histórico traz uma posição clara, se envolve nas questões nacionais, tem uma voz ativa para a advocacia e funciona ali como um guia ético, como um porto seguro, não só para os colegas, mas como você falou, nas principais questões de direitos humanos, nas questões de enfrentamento à Covid, como agora a gente está vivendo. E Zezé, nunca sob um viés partidário, mas um viés de preservação das entidades, né, do Estado Democrático de Direito, porque se a gente não tem entidades fortes e atuantes, a grande realidade é que quem escolheu se dedicar à advocacia não trabalha e não contribui para a formação, para a transformação social do país. Eu enxergo e tenho certeza de que essa é a percepção do nosso grupo, a advocacia como um trabalho que ele se dá para um indivíduo, para uma empresa, para o cliente que contrata o trabalho de um advogado, mas também sempre com esse olhar para o entorno, com esse olhar, né, vamos dizer, de guardião da Constituição, de guardião do funcionamento da democracia. Portanto, é muito triste e, ao mesmo tempo, me motiva a estar neste lugar hoje, ouvir, e eu concordo, Rose, que foi isso que aconteceu. A OAB, ela foi se voltando cada vez mais para dentro e ficando assim, omissa, zíper na boca, no que diz respeito ao cenário dos direitos fundamentais, né? E uma outra coisa que acho que também é muito simbólica nesse momento, até porque eu sou uma advogada formada em 94, militante, que gosto do fórum, do tribunal, da delegacia, esse é o meu dia a dia, que é você ter profissionais dirigindo a ordem, mais distantes da realidade do fórum, né? Que dá esse descolamento. A OAB, ela está antiga, a gente tem dito, ela está off, tanto que as pessoas não querem votar, né? O advogado em si não enxerga mais esse protagonismo no campo das ideias que a OAB sempre exerceu. E ao longo dos últimos anos, alguns embates investiram num discurso extremamente falacioso, que seria que a advocacia da capital não coincide em prioridades, em lutas, por exemplo, com a questão das prerrogativas, que é um eixo central, né, da atividade da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, assegurar aos seus inscritos condições de trabalhar, condições de representar seu cliente numa situação de horizontalidade, sempre num trabalho de cordialidade, de diálogo com as outras instituições. E isso, essa falácia, ela fragilizou, né, e acabou por separar, por gerar um desinteresse pela instituição. Então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui em Campinas, nessa aliança com o Marcelo Pellegrini, né, que é um grande advogado aqui de Campinas, que vem como pré-candidato da nossa chapa para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados, que tem todo esse olhar para as necessidades, né, dos colegas e uma agenda de transformação. Então, panelinha, burburinho, rixa, não tem lugar. Quem quer advogar pela advocacia, quem está preocupado em estar atento ao que o país precisa e as demandas da classe e da sociedade,
tem que estar junto, né? Tem que trabalhar pelo fortalecimento da entidade e para voltar a ser, vamos dizer, Rose, esse farol institucional que dialogue sempre com a imprensa e com as demais instituições. Bom, Dora, você falou que está aqui em Campinas e eu me lembrei de uma passagem. A primeira vez que eu te encontrei aqui, faz muito tempo, foi lá no Fórum Central de Campinas e você representava o escritório do Márcio Tomás Bastos no caso do Toninho. Acho que o Andinho ia ser ouvido e eu estava ali cobrindo o depoimento do Andinho. Foram completados agora 20 anos, o crime prescreveu. Como que você se sente, assim, você que viu aquele processo, que acompanhou parte dele, né? Você veio, o Márcio Tomás Bastos, ele representava a família do Toninho, né? A Rosiana Garcia. Como é que você viu aquilo tudo? Como é que você vê esse grande finale aqui? Eu quero acrescentar algo. A família diz que não houve por parte da polícia, nem da Polícia Federal, nem dos governos, inclusive do governo do PT, né, uma ajuda para que essa investigação de fato ocorresse como eles gostariam que tivesse ocorrido. Foi exatamente isso, eu me lembro muito bem, Zezé, eu estive nessa audiência, Dr. Torres presidindo, o nosso papel, eu fui trabalhar com o Márcio Tomás Bastos ainda estagiária, fui sócia dele, mantive um relacionamento profissional estreito com ele, até a fim da vida dele, né? Eu tenho saudades do Márcio todo dia, e o Márcio, para mim, era uma referência dessa OAB, dos sonhos dessa OAB, com envergadura institucional de que a gente está falando aqui. E naquele momento, foi um trabalho muito instigante, que era uma situação diferente. Nós representávamos a Rose, representávamos a família, para evitar, né, que uma versão capenga, que não refletia a verdade sobre esse episódio tão enigmático, tão dramático em termos de violência, recebesse um carimbo de mais um crime do Andinho. Naquele cenário, Zezé lembra muito bem da tensão daquelas audiências, ele confessou uma série de sequestros, mas afirmava que aquele crime não tinha cometido. Eu agora falando, Dora, advogada criminal, tenho muito interesse por esses casos que acabam sem uma solução em que a gente possa respirar no final e falar, puxa, agora nós entendemos o que aconteceu. Ou seja, eu me solidarizo dessa angústia de ter sido um caso que ao longo de todos esses anos, né, nós estamos falando, a prescrição vem, Zezé, depois de 20 anos, né? Foi um caso em que, lamentavelmente, não se chegou a uma conclusão final. Para a família que perde o seu ente querido, no caso o prefeito Toninho, acho que essa dor de não saber o que aconteceu, ela é dobrada. Mas para mim foi um grande aprendizado naquele momento, tá naquele papel, e eu posso até contar que muitos dos casos em que hoje eu trabalho, que são casos que a gente, né, são casos de erro judiciário, são casos que acabam tendo uma solução em que eles precisam ser reinvestigados. Esse caso é um caso que eu tenho um registro muito claro de como ele se deu e como foi a nossa atuação naquele momento. Ô Dória, se a gente tem um caso como o do Toninho, que é uma família, vamos colocar aí, classe alta, pessoas estudadas, um prefeito, claro que você for ver os bastidores, fala assim, tem interesse político por trás, né? Mas se o caso dele prescreveu, e eu me lembro que sempre a gente fazia matéria, o maior número de homicídios que não eram, não se descobria o autor, a autoria, e eu prescrevia. A justiça brasileira tem jeito ou não tem jeito no Brasil? Não, a justiça brasileira, ela tem jeito, ela trabalha muito, né? Eu acho que isso, Rose, também é uma agenda fundamental da gente trabalhar numa pré-campanha de ordem, que é combater um pouco esse sentimento de desesperança, sabe? Você tem estudantes de direito, e eu falo que eu tenho uma lá em casa que acabou de passar no exame da ordem, e às vezes, olha, nós estamos aí, enfim, nos aproximando de 2 anos de pandemia, de distanciamento, de desesperança, e você passa a ter esse olhar de que, puxa, o sistema de justiça, então será que ele não traz as respostas? Será que a gente não tem que confiar na via institucional?
Eu diria que não, que o sistema de justiça criminal, ou o sistema de justiça como um todo, ele tem que ser, sim, o norte daquele que hoje é o sistema possível e mais testado, que é realmente a democracia, pelos seus poderes, numa situação de equilíbrio, né? Por isso que eu digo hoje, o desafio ao qual nós nos propomos, né? Eu, o Marcelo, a Zara, todo o nosso grupo, que é um grupo amplo, que traz muita bagagem, Zezé, de quem já foi OAB lá 20 anos atrás, já foi vice-presidente da ordem, foi secretário-geral, teve nessa luta, conhece a instituição por dentro, né, para reaproximar a classe, em especial os jovens, para como a gente tem que confiar que o nosso espaço de luta é esse, é o espaço institucional. Então, nós estamos lançando aí o desafio Vota OAB SP. Qual que é a ideia? Tudo bem, se eu adoro, né? A gente não está discutindo em quem você vai votar nesse momento. Mas fazer votar. Venha votar. Nós não podemos ter uma classe que abriu mão, né, de uma entidade que, como trouxe a Rose, é uma entidade alicerce para o funcionamento das instituições democráticas. E por que você acha? Porque 45% realmente é um número alto, né? A gente vê também nas eleições dos Estados Unidos, às vezes 60% faltam, né? Mas, assim, 45% é expressivo. Só metade elege quem vai estar à frente da OAB São Paulo. Ao que vocês acreditam isso? Isso foi só no ano passado, porque foi pandemia? Não foi. Nos outros anos foram índices parecidos. O que leva as pessoas a desistirem assim? Zezé, na realidade, a última eleição do sistema OAB, ela foi anterior à pandemia, né? Era 2018. Então, é verdade. Ele pode agravar a situação agora. Por isso que é tão importante. Se cada um chamar um colega para vir votar no dia 25 de novembro, já vai estar aumentando a representatividade e a reaproximação da classe. Fatores: muita gente paga a anuidade da OAB, que é uma anuidade que pesa no bolso, sobretudo para quem está começando a carreira. A advocacia, a gente sabe, nós temos questões muito sérias de mercado de trabalho para enfrentar. É lógico que a economia está em frangalhos em diversas segmentos e áreas, mas no direito, né, a verdade é que essa ideia de que você estuda direito, se forma e passa na OAB e garante uma renda digna, é uma questão que a gente tem que olhar para a advocacia popular, para a necessidade da pessoa ter que trabalhar hoje totalmente online, com o seu certificado digital, né, tendo toda uma sistemática, a necessidade constante de requalificação. Então, o que eu colho, em especial dessas muitas rodadas com a Kombi que nós fizemos pelo interior de São Paulo, para ouvir, né? Porque não adianta eu olhar só com os meus olhos de Dora, da minha realidade de advogada criminal da capital, já com muita janela, né? Com muito tempo e pelas oportunidades que eu ouço. Eu ouço uma uma advocacia desencantada com a OAB, que diz: olha, eu pago a anuidade, mas a OAB ela não traz um significado para mim. Ela não me ajuda a fazer um curso num preço que eu possa pagar. Eu não vejo mais a OAB como a minha referência ética, como a minha orientação, como uma mentoria que esteja próxima. E eu, em especial, Rose, perdi o orgulho de ser um colega que trago no coração essa coisa assim: eu sou uma advogada, se eu vejo ali uma situação de injustiça no meu lado, é bem aquela coisa que você está vendo uma discussão na rua, sabe? Tem uma... Você vai lá, o advogado pega a sua carteirinha e ele quer ir lá entender. E isso é amplo, isso vale para a advocacia trabalhista, com todos os dilemas que surgiram na pandemia, para a advocacia empresarial, para essa advocacia generalista, que faz um pouco de tudo. Eu faço um contrato aqui, eu faço outro ali, mas esse descolamento, basta dizer o que é, para nós mulheres advogadas olharmos para o retrato do Colégio de Presidentes da OAB e não enxergamos uma mulher. Isso gera distância, né? Isso mostra que a OAB está off. Então, esse é o caminho, reaproximar as pessoas
e falar com coragem, porque advogado não se cala, se posiciona. Dora, a gente ouviu também muita discussão esse ano, acho que vem desde o ano passado, a questão aí da OAB prestar contas dessas anuidades, e chegou aí acho que no TCU, o TCU chegou a avaliar. Como é que você vê esse movimento para que essas contas sejam abertas, sob a ótica aí de quem pede, dizendo que se trata de um dinheiro obrigatório e que então, obviamente, as contas têm de ser prestadas? Como é que você vê isso? Zezé, tive uma reunião ontem exatamente sobre este ponto, uma referência da advocacia que me dizia exatamente isso. Acho que esse ponto ele tem que ser aprofundado e debatido. Nesse momento, sem precisar de nenhum outro debate, o que eu posso dizer, assim, como usuária dos serviços da minha ordem, é que, embora a gente tenha um portal da transparência, esse portal da transparência, ele não se traduz em transparência efetiva. Hoje, toda a advocacia, ela está mobilizada numa agenda de governança, de autorregulação, de due diligence, são temas, concorda? O compliance Sim. É um tema, né, que a gente... Do momento, da hora. Portanto, eu não posso, como uma profissional, falar em governança e não praticar a governança na minha própria entidade. Eu quero dar aqui um exemplo muito concreto. O nosso grupo batalhou muito pela aprovação do voto online. Por quê? Porque um dos motivos também pelos quais o colega ou a colega não vota é que você tem uma audiência, uma reunião, você não tem condição, isso eu digo aqui em Campinas, acho que também é difícil, mas em São Paulo às vezes você leva 2 horas no trânsito, né, naquela aglomeração para poder votar. Então, o que nós queríamos saber? Quanto custou o pleito eleitoral passado, inclusive para mostrar que essa agenda moderna e que já está em voga desde 2011, já havia um provimento determinando o estudo dessa migração pelo presidente Durso à época, como isso representaria uma economia para a entidade que podia ser revertida em favor da classe, porque as pessoas estão passando necessidade. Tem casa do advogado por aí que entregou quentinha na hora do almoço, porque as pessoas estão sem trabalho, Zezé. E esse dado eu não consegui colher de modo nenhum. Ou seja, infelizmente, a gente tem que dizer que a gestão, tendo a oportunidade, na reunião do Conselho Federal, que bastava levantar a mão e dizer: eu quero realizar em novembro de 2021 a eleição online, como hoje está permitido pelo Regramento Nacional, vários estados já farão, São Paulo optou, como eu disse, por não fazer. Isso quer dizer o quê? Então eu gosto da abstenção? Eu não quero ir para ampliar a representatividade? Olha, em política, isso quer dizer curral. Então é bem melhor que menos votem. Isso na política, não estou falando no OAB, né, gente? Mas eu não posso perder a oportunidade. Olha um argumento: não vai ser bom voto online, porque o colega do interior, ele fica subjugado a voto de cabresto, e ele vai ali no dia e tem que votar em quem está mandando. Eu falei: gente, vocês estão mesmo me dizendo que o colega do interior, a colega do interior, que assina tudo pelo certificado digital, que protocola, que vai para a audiência, que representa os clientes, não é dona do seu voto? É o argumento mais desrespeitoso, né, e mais preconceituoso que eu já vi. Então não tem explicação. É uma perda para a advocacia de São Paulo e uma perda para a representatividade. Por isso eu volto a dizer: vamos conversar e vamos votar. Escolhe aí, conheça os projetos, os programas, mas vamos votar e o nosso grupo vai honrar a questão da pluralidade, a questão das cotas raciais em todos os segmentos, que também é importante, sabe, Zezé? A advocacia tem que ser representada nas suas múltiplas facetas. Claro. A advocacia não tem um perfil único, né? Para que a pessoa queira participar da vida de uma OAB, em Campinas, em São Paulo, em Americana, em Rio Claro, não importa onde, a advocacia precisa se sentir conectada, ela quer estar presente. É isso. Bom,
Dora, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores, desejar sorte aí nas eleições. Boa sorte, viu? Obrigada, bom dia. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi um prazer, viu? Um abração, bom dia.